Então, a seguir temos a agente de primeira classe, Sandra Silva. Boa tarde, eu chamo-me Sandra Silva, sou agente de primeira classe da Polícia Marítima. Lembro-me do comandante Pirno, efetivamente. Fui das primeiras 80 mulheres a ingressar na Marinha de Guerra Portuguesa. Pensava que já não havia hipótese, porque nunca ouvi falar em tal coisa e sempre gostei do mar. Entretanto abriu e eu concorri, entrei. Fui para o curso de eletricista, gosto de trabalhar com essas coisas. E, entretanto, quando estava a meio do curso, disseram-me: epá, as mulheres não podem ainda embarcar, não sabem, não está aqui ninguém do curso de eletricistas. E eu disse assim: ah é? Até eu vou-me embora. Fui ao meu comandante de companhia e disse: olha, eu quero me ir embora. E ele: não, mas queres ir embora? Não, não vou embarcar, quero me ir embora. Ao fim do mês ele disse: não, vais ter que esperar. E ao fim do mês disseram: olha, em princípio vais embarcar no NRPBR. As primeiras 6 mulheres, uma mulher de cada especialidade. E eu: fantástico, é isso mesmo, vamos lá. Salvo erro, eram as melhores classificadas. Foram as melhores classificadas. Não é o caso no meu curso de eletricista. Se calhar a primeira não quis ir. A primeira, que foi a Joana, e ainda hoje é de Marinha, felizmente. Somos amigas, ainda bem. A Joana não foi a primeira classificada, eu fui a segunda, se não estou em erro, e ela disse: não, eu não quero ir. E eu: pois, mas eu quero. E então eu fui. Não fomos, até lá não tive qualquer tipo de dificuldade. Para mim, a nossa dificuldade, tenho ali camaradas da minha escola, felizmente, foi de tal maneira. Fomos de tal maneira vigiadas, filmadas, fotografadas e tudo mais alguma coisa durante a nossa recruta. Eu todas as semanas vim para casa fardada de maneira diferente. Todas as semanas. Ou era os sapatos, ou era o boné, ou era o panamá, ou era... Elas estão ali que não me deixam mentir. Foi, de facto, depois uma experiência. Pessoas que estavam na escola de alunos marinheiros, que nunca tinham visto tanta gente num juramento de bandeira. Foi uma experiência engraçada. Depois fui para o Berrio. A recepção no Berrio, depois de tudo aquilo que tinha sido aligeirado para nós, não foi de todo aquilo que eu estava à espera. O seu imediato fez questão de dizer que não nos queria lá, que se ele mandasse alguma coisa, nós não estaremos lá nunca. Isso para mim, e não só, pelo menos eu acho que quase para todas nós as 6, foi como quem diz: ah é? Então vais ter que levar connosco e a gente vai-te mostrar como é que é. E é um facto. Acho que fizemos o que tínhamos a fazer e mais qualquer coisa. Nunca notei qualquer tipo de discriminação. Acho que os rapazes, principalmente, sofreram alguma coisa, porque um navio em que é hábito se trabalhar com o fato de macaco atado à cintura, não podiam. Tinham que ter uma t-shirt. Não podiam depois determinadas coisas, porque nós estávamos lá. A guarnição era 98 homens, também se não estou em erro, e 6 mulheres. Portanto, e entretanto desembarquei. Nós fizemos ainda parte, o Berro fez parte do primeiro abastecedor na Stand Forlante, em 95. Tivemos 2 meses e pouco, portanto, na Guerra da Jugoslávia. Foi uma experiência muito interessante. Tivemos situações, de facto, que as pessoas talvez cá não se apercebessem, mas perigosas, porque houve determinadas situações que nem nós às vezes só depois é que sabíamos, porque tínhamos ali áreas de segurança e às vezes o navio ultrapassava as áreas de segurança, portanto era um alvo a abater, que depois às vezes os comunicativos lá contavam à gente. Em 99 decidi que queria experimentar outra coisa. Em 98 fiz praias, em Cascais, e conheci a realidade da Polícia Marítima. Ok. Entretanto, em 99 abre o primeiro concurso de agentes femininos da Polícia Marítima. Disse: bem, vamos ver o que é que dá. Mais uma experiência nova, concorri, entrei. É uma coisa que eu adoro fazer. Eu gosto muito de água, gosto muito de andar dentro de água. Sempre trabalhei na rua. Sempre. Fiz parte de Lisboa, estive em Lisboa quando acabei o curso, fiz parte de uma brigada, digamos assim, que tinha uma abertura mais
para o nível de crime e trabalhávamos mais à civil. Integrei essa brigada. Foi uma experiência engraçada, porque os pescadores no Rio Tejo não faziam ideia que havia mulheres de polícia. Portanto, eles quando me iam abrir a boca, ui, o que é isto? Nunca tive nenhum problema em termos de discriminatório que fizessem. Às vezes tendem a tentar nos, digamos assim, entre aspas, medir o pulso, a ver onde é que podem chegar. Portanto, comigo nunca tive nenhum problema. Portanto, eles, se queriam esticar a corda, entre aspas, desculpe a expressão, para o lado deles, esticavam a corda ou tentavam para o meu lado, era a mesma coisa, era uma questão de impor ali as regras. Em 96 tive uma experiência muito boa para mim. Fui fazer o primeiro curso de inspeção judiciária na Polícia Judiciária, terminei o curso, é uma experiência muito interessante. Apesar de neste momento não exercer investigação criminal, continuo na rua, gosto de andar na rua. Tenho praticamente 47 anos, espero andar na rua até que a idade me permite. Gosto particularmente de lidar com as pessoas e gosto da água e do mar, efetivamente. Obrigada. Então agora vamos ouvir aqui a nossa cabo Juliana Guimarães. Boa tarde, meu nome é Juliana Guimarães, tenho 34 anos também, ingressei na Marinha em 2003, fiz o curso de grumetes eletricistas, curso de marinheiros eletricistas um ano depois. Logo a seguir tenho o meu primeiro embarque no navio, ainda no Arsenal, em reparação na NRP João Belo. Foi uma realidade que eu não estava à espera, porque assustei-me quando vi o panorama geral e pensei, não é isto que eu quero da minha vida, vou-me embora da Marinha já a correr. Entretanto, o navio começou a navegar e eu pensei, afinal eu gosto disto e vou cá ficar. Fiz um embarque na João Belo, entretanto destaquei para o curso de marinheiros, voltei a estar em terra, fui para a Vasco da Gama, onde integrei a força da NATO. Conheci o meu atual marido, um ano depois tivemos o nosso primeiro filho, um ano depois de acabar o meu embarque tivemos o nosso primeiro filho, tudo correu otimamente, voltei a embarcar no Dom Carlos e eis que a Marinha me apresenta a primeira dificuldade, que foi o destacamento diretamente do navio Dom Carlos para a capitania, para o comando de zona de Faro. Embarquei com um filho, correu tudo sempre bem, porque entre missões e regressos o pai sempre assegurou o background. Quando eu fui para Faro, a realidade foi um bocado diferente, porque se o meu filho estava habituado a eu ir navegar e voltar, quando eu fui para Faro ele sentiu-se rejeitado, porque como foram 2 anos em que eu sempre estive lá e ele não se esteve comigo, ele ficou com o pai, para ele foi um bocado difícil. Felizmente o pai teve um papel fundamental em relação ao que foi falado de manhã da parentalidade, e ele é que assumiu as funções e fez com que a minha estadia lá em baixo pudesse ser capaz e fez com que eu cumprisse a minha missão até ao fim. Entretanto, destaquei, tive o segundo filho, neste momento estou a prestar serviço na base naval de Lisboa. Estou um bocado perdida. Bem, em relação às histórias de resiliência, primeiro eu quero agradecer às primeiras mulheres que abriram um caminho para nós e que sofreram muito mais que nós para nós termos as condições que hoje temos de trabalho. E eu sei que me foi permitido eu destacar e ter filhos e o meu marido tomar conta dos meus filhos, porque outras mulheres antes de mim sofreram um bocadinho com isso. E sei que não tiveram o mesmo apoio que eu tenho e tive de momento. A Marinha, para mim, tem um papel fundamental na minha vida. Se, ao contrário da Sargento Martins, eu não tive o apoio da minha família. Portanto, o meu núcleo familiar sou eu, os meus filhos e o meu marido. Eu sou de longe, não sei se percebem que eu sou do Norte. A minha família está muito longe, portanto, quando eu digo que tive o apoio do meu marido, foi mesmo exclusivo do meu marido. Nós não temos apoio quando eu vou para o mar ou quando eu estive em Faro, era só ele para me dar apoio a mim. Portanto, correu tudo bem e como sempre,
fomos a Bom Porto. Pronto, tenho nada a dizer, obrigada. Agora vamos ouvir aqui o herói, o marido, o sargento mergulhador Bruno Carvalho. Boa tarde a todos. Sou sargento mergulhador Carvalho. Estou na Marinha desde 2002. Fiz parte sempre do operacional nos mergulhadores, no qual depois destaquei para a NRP Vasta Gama. Fui mergulhador de bordo durante sensivelmente 4 anos. Quando destaquei da Vasta Gama para o destacamento novamente, aconteceu a situação de me terem que tirar do operacional devido à minha mulher embarcar, o que foi chocante para mim, porque gostava mesmo de estar no operacional e aquilo é que era e não sei o quê. Mas, como foi dito de manhã pela doutora Margarida, estive a viver momentos passados que o meu chefe nunca chegou a dar o apoio de tu vais sair do operacional, vais encostar. Tinha 28 anos, mais ou menos, se não me recordo bem, mas sei que nessa altura o meu chefe não incentivava, não nos deu o apoio, aquilo para ele. Não sais do operacional, alguém há de vir e pronto. Aquilo não me caiu muito bem. Fiquei um bocado a ponderar o que é que ia fazer da minha vida ali parado, vi os meus camaradas ir para missões e essas coisas todas, e não me sentia bem nos encargos que estava a assumir na altura. Lembro-me que quando a minha mulher embarcou, fiquei sozinho com o meu filho, com o nosso filho neste caso. As coisas não foram fáceis. Não foram nada fáceis, porque a função do pai estava bem ciente da situação, mas faltava a mãe. E a mãe é que era, a mãe é que fazia, a mãe é que ele estava habituado que a mãe lhe fizesse muitas coisas. Isso deixou-me a pensar um bocado no o que é que eu ia fazer, ou como é que eu tinha que lidar com toda esta situação que não estava a ser nada... Não estava habituado, pronto, a realidade é essa. Não estava mesmo habituado a ter aquele comportamento de pai sempre presente, visto andar sempre no operacional, de um lado para o outro no país, andávamos sempre em missões. Aquilo fez-me crescer como pessoa, literalmente. Fez-me crescer como pessoa, como pai, e acho que foi um ensinamento muito grande, quer para mim e quer para ele, quando a mãe foi destacada para o Algarve. Quando ela estava fora em missões, estava num navio hidrográfico, fazia missões relativamente curtas, 2, 3 semanas, nunca fez mais que isso, mas a situação da mãe ausente, quando começava a escola, o pai é que ensinava, o pai é que fazia, nunca... Faltava-me sempre o lado feminino, faltava-me o apoio, a nossa bengala. E ele notou muito isso, e com a falta da mãe, quando ela destaca do navio para longe de casa, ele passou um bocado mal. Passou um bocado mal a nível de... Só via a mãe ao fim de semana, quando dava, às vezes não dava para fazer as viagens, ou porque a mãe estava de serviço, ou algo do género. E ele começou um bocado a rejeitar, a querer falar com a mãe ao telefone, e tornou-se um bocado um sofrimento um bocado grande. Quer para a mãe, que o filho não queria falar com ela, quer para o miúdo que não tinha a mãe ao pé, e as coisas tive que explicar e tentar argumentar os factos mais explícitos para ele, de forma que fosse compreensível para a cabeça de um miúdo de 6 anos o que é que estava a acontecer. Por fim, quando a mãe voltou para casa, notou-se um comportamento completamente diferente no seu estar, no seu dia-a-dia. Ele fazia a vida dele completamente diferente do que fazia comigo. Quando eu estava sozinho comigo, era uma criança, quando a mãe chegava, era outro miúdo. Não havia, o Gabriel mudava de comportamento muito facilmente, só porque sentia a presença da mãe ao pé dele. E eu acho que a Marinha, em 2009, quando o meu filho nasceu, teve um papel fundamental com o que se falou aqui de manhã também, com a licença de parentalidade, com
Na altura, o meu comandante da Esquadrilha de Submarinos era o Sr. Almirante Gouveia Mel, peço desculpa. E ele é que assumiu muitas vezes a responsabilidade que estávamos na Marinha estava no impasse de trocar para a nova lei de parentalidade com a antiga da maternidade, e ele é que assumiu realmente as condições que a mãe ia tomar, os meus direitos, e ele é que deu-nos uma força e um empurrão para as coisas correrem como deve ser. No meu caso concreto, como pai, foi duro, mas é a nossa instituição, nós também já sabíamos o que é que nos podia calhar e tivemos que agarrar isto com as maiores forças. Não é fácil para quem vai, não é fácil para quem fica, mas acho que quem sofre mais é as crianças. Não tenho dúvida nisso. Mas, como comprovamos, nada é impossível e hoje em dia estamos no núcleo familiar com mais um filho, temos mais um menino com 9 meses e voltei ao operacional, aquilo que eu gosto, estou no operacional. E agora com outro posto, com outras responsabilidades, mas estou onde gosto e quero também prestar o meu serviço, quer nos destacamentos, quer à Marinha em si, com o melhor que sei fazer. E, antes de mais, também gostava de deixar só uma mensagem de apreço à minha mulher, porque ela também foi muito importante ao teu lado, pelo que se compreendeu para a história. É a minha esposa. E porque ela também gostou-lhe muito. Foram tempos muito difíceis, mas juntos fomos capazes de dar a volta à situação e, felizmente, estamos aqui para o que der e para o que vier. Esqueceste que fiz fazer o curso de sargento e podem estar sentados. Há aqui mais um pormenor, um por maior, não é? Sim. Durante este tempo todo, além de andar zangado com a própria instituição, porque tinham-me tirado da situação de operacional, não sentia o apoio e ainda ponderei deixar andar os dias e sair da Marinha. Mas depois surgiu sempre a situação de curso de sargentos, concorri durante 12 anos ao curso de sargentos, entrei, estava sozinho com o meu filho, fui capaz de concluir o curso. Não foi fácil, mas estamos cá, para o que der e para o que vier. Muito obrigado a todos. Ora bem, finda esta volta, não sei se na assistência haverá alguém que também queira partilhar alguma experiência, colocar alguma questão. Então eu vou falar mais um bocadinho, pegando aqui nesta última questão. Na Primeira Guerra do Golfo, portanto, ainda no tempo da administração do presidente Bush pai, houve, nesta área que temos estado aqui a falar, houve duas grandes evoluções. A primeira evolução foi o acabar, portanto, até aí tinha vigorado nas Forças Armadas Americanas aquela norma que mulheres não eram atribuídas a jogos, a postos combatentes, portanto, em termos de um capitão de fragata feminino podia comandar um navio hidrográfico, um navio de apoio, não podia comandar uma fragata. Com a maneira como evoluiu a Guerra do Golfo, e até, digamos, houve uma situação que ganhou uma grande relevo mediático, foi a prisão pelos iraquianos de uma coluna logística americana, que eram essencialmente condutoras. Portanto, de facto, ficou digamos, evidenciado que essa discriminação de combatentes não combatentes numas Forças Armadas não faz sentido e, digamos, fazendo uso daqueles movimentos de opinião que nos Estados Unidos são muito fortes, essa norma foi abolida. Mas a Guerra do Golfo em si, em que, num espaço de tempo muito reduzido, os Estados Unidos mobilizaram cerca de 500 mil militares para o Iraque, para o Kuwait, levou a que, na prática, caso de famílias em que ambos eram militares, ambos foram mobilizados, houve literalmente crianças que ficaram na escola sem ninguém para os ir buscar, porque eles estavam destacados numa base qualquer, portanto, perto não havia nem avós, nem tios, nem padrinhos, nem nada, portanto, os miúdos ficaram ali sem ninguém, porque o pai e a mãe foram mobilizados. E, a partir daí, a administração Bush deliberou dar uma grande acompanhamento e olhar com outros olhos para a questão, de facto, das famílias em que marido e mulher são militares, até numa primeira perspectiva, pois eu não sei como é que aquilo evoluiu, depois deixei de acompanhar, até, digamos, de certa maneira, desincentivar
famílias em que ambos seriam militares, exatamente por estas questões que puseram aqui, e que portanto, o meu pai também é oficial do Exército, foi para Timor, eu fiquei cá, e são coisas que me marcam sempre. Portanto, não, quer dizer, eu espero que não, espero que as coisas tenham tudo bem, mas o Gabriel, não é? Ele fica lá qualquer coisa, portanto, pronto, pode não ter consequências, há coisas muito, muito piores. Os americanos têm uma coisa interessante, que é de facto a questão de olhar para a instrução. Eu tive uma reunião em Bruxelas, à volta do Comitê Militar das Mulheres, em que, portanto, era eu, um italiano e 150 mulheres. Portanto, tenho uma fotografia. E, na altura, os americanos levaram uma equipa que ia a bordo dos navios para preparar as guarnições para receber mentes femininos. Portanto, os americanos têm um conceito de formação muito elementar, não é? Depois mudou um interruptor, formação, training, atenção pessoal, o interruptor que estava ali, agora está ali. Portanto, está dada a sua. E então tinha uma equipa que ia a bordo. E eu vi a folha do comandante, que era para a sensibilização do comandante, em que lá num ponto se dizia, atenção, você há de haver uma situação que vai no navio e há de chegar a uma escotilha qualquer, uma porta qualquer, e há de vir uma praça feminino, e a sua tendência vai ser, para e deixa passar primeiro. Errado. Você passa primeiro, porque é o comandante, e ali, isto um bocado, daquela situação que ficou da bordo, porque não há dúvida que há uma tendência, aliás, nós tínhamos ali na primeira divisão de Estado-Maior, fazíamos um jantar de despedida sempre que se ia embora alguém. E houve ali uma série de jantares em que foram na messa da Força Aérea. E então, estavam lá duas juristas, e portanto nós éramos 10, 12, 15, não sei o que é. Portanto, fazíamos a mesa, aquilo mais ou menos obedecia, digamos, ao regra protocolar, pronto, e lá na ponta apareciam lá as duas aspirantes. E vinham lá os funcionários servir, começava a sempre servir primeiro as senhoras. Não servia primeiro ali o convidado. Portanto, são essas coisas que às vezes há dificuldade, porque já é interessante. Já quando foi a recruta, portanto, poderás confirmar, que é o seguinte, portanto, a minha leitura foi um bocado esta. Eu não acompanhei diretamente, portanto, eu tinha depois os feedbacks por interposto das pessoas, que era, os rapazes tinham aquele modelo, não vais para a tropa, comes e calas e fazes o que eles querem. E da parte das raparigas, eventualmente, não teriam esse modelo interiorizado, e então surgiam muito mais assertivas. Mas porquê? Faço eu porquê? Mas eu porquê? Porque é que sou eu? Quer dizer, enquanto vais para ali. E ele mandava para ali. Atenção, que os enquadradores, eu não sei como é que é agora, portanto deve ser a mesma coisa, mas naquela altura, portanto, quem enquadrava os recrutas na Escola dos Marinheiros eram fuzileiros já menos novos. Exatamente. Menos novos, muitos deles moravam ali na zona da linha de C, e estavam ali, portanto, muitos deles ainda com experiência de combate portanto, nós estamos em 92, portanto, o 25 de Abril tinha sido há 20 anos, portanto, os mais velhos ainda tinham combatido, e de facto não tiveram preparação específica nenhuma, e vê-se nitidamente, quer dizer, aliás, há uma cena até na televisão. Minhas ricas meninas. Exatamente, às vezes há uma cena. Não, e depois há um bocado aquela. Sargento fuzileiro. Que é nitidamente aquela. Minhas ricas meninas. Que é aquela coisa do Caras lindas. tratamento de pai, de irmão e tal, não sabiam bem como é que sabiam. E isto é importante, por exemplo, a Marinha Francesa só admitiu praças depois de ter oficiais, porque eles consideraram importante o enquadramento, portanto, haver um enquadramento dentro do mesmo género. Portanto, só depois de haver oficiais femininos, então é que vamos às praças. Nós aqui vertemos um bocado. Por exemplo, a Marinha Inglesa, que já tinha oficiais, sargentos e praças femininos, quando decide embarcar, agora um parênteses, há uma situação interessante que é, há manifestações das mulheres dos marinheiros, de homens, à porta das bases contra o embarque de mulheres dos navios. Portanto, fecha uma coisa, Sr. Comandante, olha, que havia colegas no navio que as mulheres nunca os tinham ido esperar nas viagens e estavam lá naquelas alturas. Não, acho bem. Por alguma razão era. Por alguma razão era. Acho bem. Mas depois a Marinha Inglesa reconheceu que, embora já houvesse referências, portanto, e normalmente eu ainda outro dia tive, digamos, uma reunião da minha Câmara de Guarda-Marinha, portanto, eu saí da Escola Naval, fui para Roberto Aivas, fizemos a reunião, portanto, e de facto eu era Guarda-Marinha, tinha oficiais, portanto, 4 primeiros tenentes antiquíssimos, um imediato, uma pessoa excepcional, portanto, isto de facto foi sempre uma guarnição de referência na Marinha. Portanto, é suposto que nós, quando novos entramos, olhamos sempre para os mais velhos. Portanto, era suposto, como uma mulher
a bordo do navio, não só, digamos, comportar-se como marinheiro, mas também como mulher a bordo. E era suposto haver sargentos e oficiais que fossem constituídos em referência. Só que o que acontecia é que os sargentos e oficiais ingleses que embarcaram não tinham experiência nenhuma de vida a bordo, portanto, eles também tiveram dificuldades nesse campo de ter referências de comportamento. Nesta história dos casos com algum grau de dramatismo, eu tive uma experiência também relativamente a uma praça que hoje é sargento, né? Que da primeira incorporação, que eu também, já há muitos anos, já este milénio, acabei por ir passar para a unidade onde ela estava, portanto, conhecia, falámos, tal. Depois o comandante veio-me contar a história, que, pá, veja lá, pá, esta está com um problema, que ela está-se a separar, pá, há um problema do direito patronal sobre uma criança, pá, e o marido está a utilizar o facto de ela estar na iminência de embarcar para, em tribunal, justificar ficar ele com o poder patronal. Portanto, é mais um efeito perverso destas situações, e que muitas vezes, portanto, portanto, os tribunais, nós agora temos visto aí uma contestação de algumas decisões de tribunais, quer dizer, próprios os tribunais não estão preparados para integrar, e até no caso específico das Forças Armadas. Não é? Foram-me surgindo aqui várias coisas, mas eu só vou contar só mais uma, também que é um bocado atual. Nessa reunião que eu falei em Bruxelas, portanto, havia um dia, uma manhã, em que o pessoal das Marinhas todos, foi todos para a mesma sala e foram, portanto, lá debater problemas da Marinha. Estavam lá duas almirantes americanas que, portanto, eu fiz uma breve apresentação, e elas, então, a grande questão dela era a recruta mista. Portanto, nos Estados Unidos, naquela altura, as recrutas não eram mistas. Portanto, os homens iam para, sei lá, para o Alfeite e as mulheres iam para a Vila Franca. Portanto, não tinham na mesma unidade. E elas ficaram, portanto, admiradíssimas de nós estarmos a fazer recrutas mistas. Nesta mesma sessão, portanto, era novidade esse ano que a Noruega, portanto, estamos em 93, que a Noruega tinha embarcado mulheres nos submarinos. Portanto, submarinos pequeninos, que ainda possível, como é que é? Privacidade. Epá, e a senhora, uma captain, ainda tentou dar a justificação. Epá, espera aí, isto quem vai para os submarinos, os homens que vão para os submarinos são especiais. E as mulheres que vão para os submarinos também são especiais. Portanto, não tem problema nenhum. Não é? Epá, portanto, eu poderia avançar mais, mas também não sei como é que está aí a gestão do tempo. Estamos com... Não sei se alguém tem alguma coisa para partilhar, desgraça ou não. Pronto, eu já agora só uma coisa que eu quero também para esclarecer. O comandante do ERA era o comandante Jorge Guerra. Não. Não, mas depois foi o comandante. Sim. E eu com ele tinha falado com ele e tinha a plena certeza que estava... O comandante Douros de Sousa foi o comandante... O primeiro comandante. Pronto, o comandante Douros de Sousa, exatamente. Que era uma pessoa, eu falei com ele... excepcional mesmo. Pronto, eu falei com ele estava... Foi, e depois a seguir... que nos recebeu extremamente bem. Eu a falei pessoa que eu falei não foi efetivamente o eu tive a perfeita noção que nos estava, digamos, a sujeitar a uma coisa. Na altura, portanto, só foi quem quis, não é? Portanto, não obriga ninguém. É claro que naquela altura, digamos, não é modéstia à parte, mas facilmente, digamos, eu pressionava-vos, a vossa capacidade de defesa era mínima, não é? Portanto, os argumentos seriam aquilo, portanto, eu tinha a noção daquilo que estava a fazer, de onde é que, portanto, que ia ser uma prova complicada. Eu acho que ele depois mudou de ideia. Pois, no resumo, aquilo correu tudo bem, mas a garantia mínima é que, pelo menos, os comandantes estavam estavam em sintonia. Sim. E estavam preparados para isso. O comandante Jorge Guerra depois, por cá, fez um relatório no fim e teve a gentileza de me enviar uma cópia lá para Macau para eu ver como é que tinha corrido esse. Pronto, pela minha parte. Boa tarde a todos. Eu gostaria só, para terminar, de fazer aqui os agradecimentos em nome do Sr. Almirante Superintendente Pessoal. Naturalmente, os meus primeiros agradecimentos vão para o comandante da Etna e o seu staff, que julgo que tudo aqui correu bem nesta questão da organização do seminário. Também não posso deixar de dar aqui uma palavra ao Gabinete de Igualdade de Género, a comandante Mónica Martins, o tenente Guido, o sargento Martins, que julgo que também está aí, e a comandante Maria Martins,
que também deu aqui um apoio excepcional no protocolo e, portanto, acho que podemos saudá-los por esta organização magnífica. Também queria agradecer naturalmente ao Sr. Comandante Pirne, porque desde a primeira hora se disponibilizou para fazer este debate e aqui organizar esta sessão, em que também, e naturalmente, agradeço o testemunho de todos os militares que aqui estiveram presentes e que quiseram testemunhar em primeira mão as vossas experiências. Sei que muitas vezes não é fácil falar e partilhar aquilo que mais nos toca, mas acho que estão todos parabéns por, de facto, as vossas experiências e aquilo que nos trouxeram aqui foi, de facto, um sucesso. Julgo que, ao fim deste seminário, podemos concluir que a integração das mulheres na Marinha tem sido um sucesso, e aqui faço o mesmo parêntese que o Almirante Superintendente Pessoal fez. A integração das mulheres na Marinha não são só as mulheres militares, não nos podemos esquecer que também temos as mulheres civis que há muitos e muitos anos colaboram naquilo que é o sucesso da missão da Marinha, portanto também elas merecem uma palavra de destaque e também elas estão de parabéns. Findo isto, julgo que, como dizia, a integração das mulheres na Marinha tem sido um sucesso, o caminho percorrido foi grande, verificámos aqui que as condições hoje em dia são bastante melhores do que aquelas que eram aqui desde os anos 90, quando começaram a ser integradas as primeiras mulheres, e se de manhã nós falávamos que este sucesso resultou da capacidade de integração dos militares que se encontravam na Marinha, mas não podemos reduzir-nos a isso. Este sucesso foi também por causa das mulheres, porque verdadeiramente são elas as heroínas neste processo. Foram elas que souberam impor-se, entre aspas, no bom sentido, são elas que souberam mostrar a quem cá estavam a falta que nos faziam, e julgo que hoje em dia ninguém põe em questão que as mulheres têm um papel indispensável na Marinha e que devemos sempre procurar igualdade de oportunidades, procurar aumentar os rácios, como foi hoje falado hoje de manhã, para que a Marinha possa cada vez mais ter sucesso na sua missão. E, portanto, eu terminaria pedindo a toda a audiência um aplauso para todas as mulheres civis e militares.